Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15, nos diz bem assim, o título é A Vida ou a Morte. Aleluias. A vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Aleluias. Então, Deus propõe para nós hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Aleluias. E ele diz, aleluias, no versículo 16, diz bem assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás. Aleluias. E te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Aleluias. Aleluias, louvado seja o Senhor. Naquela época, isso era com Moisés e o povo. Hoje é para nós. Aleluias. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje, te declaro que certamente perecerás. Perecerás é sofrer, ou seja, perder a salvação. Não permanecerás longo tempo na terra, ou seja, ainda vai viver pouco. Aquele que não obedecer a palavra. Aleluias. Então, quem não obedecer a palavra de Deus ainda vai viver pouco tempo nessa terra. A qual vais passando o Jordão para possuíres. Agora aqui é conosco, essa terra que nós estamos hoje. Diz no versículo 19. Deuteronômio 30, no versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então Deus, ele propõe para nós a vida e a morte. Aleluias. Deus, ele diz aqui bem claro que ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele ainda aconselha a gente para nós escolhermos a vida, porque a morte é terrível. A morte sem Deus é terrível. Porque a pessoa morrer sem Deus, ela está morta espiritualmente falando, ela está morta eternamente. Porque com o Senhor Jesus, a gente tem vida.
Aleluias. Louvado seja o Senhor. Somente com o Senhor Jesus Cristo a gente tem vida. Sem o Senhor Jesus, a gente não tem vida. Pois ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então está morto eternamente no lago de fogo. Vivo, mas morto. Morto por quê? Porque Jesus não está lá. E só tem vida quem está com Jesus. Sem Jesus não tem vida. Isso é forte. Aleluias. E diz mais: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, ou seja, a família. Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluias. Oh, glórias. Então, Deus ele coloca para nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aqui Deuteronômio 30 nos diz que ele coloca a vida e a morte. Aleluias. E aqui em Deuteronômio 11 diz bem claro aqui. Ele diz assim: lá no Deuteronômio 30 é a vida e a morte. Em Deuteronômio 11, no versículo 26, diz a bênção e a maldição. Aleluias. Então, a palavra do Senhor diz bem claro para nós aqui. Aleluias. Deuteronômio capítulo 11, no versículo 26. Diz bem assim, o título é a bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aleluias. Então, diante de nós, hoje, está a bênção e a maldição. Aleluias. E diz, a própria palavra de Deus explica para nós. Deuteronômio 11, no versículo 27, diz bem assim: a bênção, olha como é que é a bênção. A bênção, quando cumprires, aleluias. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então, quando você, quando nós, a gente cumpre os mandamentos do Senhor, a gente obedece à palavra, se esforça em obedecer à palavra do Senhor, vive praticando a palavra, como o apóstolo Tiago diz, não sede somente ouvintes, mas praticante. Então nós temos que praticar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Não é para a gente ser somente ouvinte. Então, quando a gente faz isso, a gente tem a bênção. Aleluias. A gente tem a bênção. A gente tem Deus.
Aleluias. Louvado seja o Senhor. A gente tem Deus conosco. Porque Deus, ele é a própria bênção. A pessoa que tem a bênção, que tem Deus, quando ele parte daqui, quando ele morre aqui nessa terra, ele vai para um lugar muito bom. Ele é salvo. A pessoa que não tem Deus, ele, quando ele parte, ele não vai para um lugar bom. A Bíblia diz que o exemplo de duas pessoas na Bíblia tem um rico e tem um mendigo. E lá em Lucas 16. Quando o mendigo morreu, ele foi levado, aleluias, louvado seja o Senhor, oh glórias. Quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, para o paraíso. Ele foi salvo. E quando morreu o rico, ele foi levado para o inferno. Ele estava no inferno. Então, se morrer com Deus, vai para um lugar bom. Para a cidade santa, a Nova Jerusalém, o paraíso. O seio de Abraão. Agora, se morrer sem Deus, é para o inferno que vai. No dia do julgamento, é para o lago de fogo que vai. Porque até o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Aleluias. Se morrer com Deus, essa pessoa vai para o seio de Abraão. Ele está salvo. Vai morar com Deus, com todos os salvos, com os anjos e com o Senhor Jesus, na cidade santa, na Nova Jerusalém. E se morrer com Deus, por enquanto inferno, depois lago de fogo, no dia do juízo. Isso é forte. Isso foi da bênção, né? A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordena. É hoje, é hoje. A maldição, agora a maldição. A maldição, aleluias, louvado seja o Senhor. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Quando a pessoa não cumpre os mandamentos do Senhor, ele não obedece à palavra de Deus, vem a maldição sobre ele. Automaticamente vindo a maldição sobre uma pessoa, quando essa pessoa morre, ele é jogado naquele lugar terrível. O corpo ele vai para a terra. Muito bem. O corpo está morto. O corpo não respira, não sente dor, não sente nada. Mas a alma sente. A alma vai para um desses dois lugares. O céu ou o inferno. Aleluias. O corpo vai para a terra. O pó vai para a terra. O corpo, você pode pegar um alicate e apertar o corpo ali, ele não sente dor nenhuma, ele não grita, não faz nada, ele fica em silêncio. Você aperta e ele não sente dor nenhuma, porque a alma saiu daquele corpo. O espírito saiu daquele corpo. Agora o espírito, a alma sim, ela tem um lugar para ela ir. O céu ou o inferno. Se morreu com Deus, para um lugar bom. Se morreu sem Deus, para um lugar terrível. A alma não morre. É tanto que naquele grande dia, quem for jogado no lago de fogo, aleluias,
É tanto que naquele grande dia, quem for jogado no lago de fogo, no dia do juízo final, ele vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, com corpo e com o corpo, com a carne, com o corpo, né? A carne e com a alma. Com a alma e o corpo. A Bíblia diz bem claro isso. Diz assim: não se deve temer, não é para temer o mortal. Temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Olha aí. Então é o corpo e a alma que vai ser lançado lá no lago de fogo. Por enquanto, aleluias, louvado seja o Senhor. Por enquanto vai a alma. No dia do juízo, o corpo que está lá no pó, ele vai voltar. Pode estar só a caveira, ou pode não ter mais. Só um pedacinho da caveira, do esqueleto. Mas ele vai voltar. O corpo vai ficar intacto. Quem está no mar do mesmo jeito. O mar vai devolver os mortos que estão lá, o corpo que estão lá. A terra também vai devolver. Quem está no inferno também vai devolver também. Tudo para comparecer naquele grande dia, no dia do juízo. E vai ser lançado no lago de fogo com o corpo e com a alma. É com tudo. Completo. Aquele corpo ali, aleluias, louvado seja o Senhor. Aquele corpo que está lá, só o pó, ele vai voltar completo. Porque a palavra de Deus diz bem clara: temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então já entende que... E a Bíblia diz bem claro, que diz que lá o fogo não apaga e o verme não morre. O verme não morre comendo a carne. Já pensou um verme que não morre no fogo? Não morre no lago de fogo, não morre no inferno? A pessoa está lá queimando, gritando ali, gemendo. Que a Bíblia diz que ali é um lugar de choro e ranger de dente. Aleluias. Isso é forte. A Bíblia diz que ali é um lugar de choro e ranger de dente. Lá o fogo não apaga e um verme não morre, comendo a carne da pessoa. Isso é muito forte. Aleluias. Isso é muito forte. Essa história que o inferno, o lago de fogo vai acabar, isso aí não é verdade, não. O lago de fogo, quem cair lá vai sofrer eternamente. A Bíblia diz bem claro isso. Lá o fogo é eterno, lá é eterno. E quem vai morar com Deus, aleluias. E quem vai morar com Deus também é eterno. É eterno com Deus. É eterno na cidade santa. É pelos séculos dos séculos. E no lago de fogo também é pelos séculos dos séculos. Caiu no inferno, no lago de fogo, caiu no lago de fogo, vai sofrer lá junto com a besta, o falso profeta, com as pessoas que não quiseram saber de Deus, com o diabo, os seus demônios, com todos, vai ser queimado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não tem fim. E quem morar na cidade santa vai morar para sempre também, eternamente, pelos séculos dos séculos. Vai morar com o Senhor Jesus, com Deus, com os santos anjos de Deus e com todos os salvos. A cidade, a Bíblia diz em Apocalipse, aleluias, louvado seja o Senhor,
A palavra de Deus diz para nós que, lá em Apocalipse, que a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela é de ouro puro. A praça da cidade também lá é de ouro puro. O muro da cidade é de jaspe. As ruas de ouro. E Jesus vai preparar a nossa casa lá. João 14 diz isso. Já pensou você com a casa lá, feita pelo Senhor Jesus? Não aceite perder ela, não. Não troque o lago de fogo. Ou seja, perdão, voltando. Não aceite morar no lago de fogo eternamente, se você pode morar no céu eternamente. Se você pode morar na cidade santa eternamente. Não troque a cidade santa, a Nova Jerusalém, pelo lago de fogo. É isso que eu ia dizer, perdão aí. Quase que eu falava uma palavra errada aí, mas o Espírito Santo me tocou em mim para me ajeitar essa palavra. Não aceite trocar o paraíso pelo lago de fogo, não. Aleluias. Cumpra a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Aleluias. Obedeça a palavra de Deus. Está dizendo aqui, ó. A maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Mas vós desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Olha só, mas vós desviaste do caminho que hoje vos ordeno. Tem muita gente que se desvia do caminho de Deus e vai servir outros deuses que não é o Deus verdadeiro. É para a gente servir somente o Deus da Bíblia. O Deus que criou o céu, que criou a terra, o mar, criou tudo que neles há, criou as árvores, os animais. Aleluias! Louvado seja o Senhor, que criou a gente, criou nós, criou os seres humanos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. É esse Deus que nós temos que servir. Não há deuses, não há deuses. Deuses que não são, não é o verdadeiro Deus. Aleluia. A própria palavra de Deus diz que Deus, ele é o Deus dos deuses, ele está acima de todos eles. Ele é o único Deus e verdadeiro, o único digno de ser adorado, o único digno de toda honra e de toda glória. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Então, mas vós desviais do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Olha aí. Tem muita gente se desviando do verdadeiro Deus e buscando deuses que, além de fazer a pessoa ser lançada no inferno por enquanto, depois no lago de fogo, porque quem serve a Satanás, ao diabo, é lançado no lago de fogo. Porque o diabo, ele não é um verdadeiro.
O diabo, ele não é o verdadeiro Deus. Quem serve a ele vai ser lançado no lago de fogo. Muitos servem ao diabo achando que ele é um Deus verdadeiro, mas não. O Deus verdadeiro é o Pai de Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. A salvação está em Jesus Cristo. Quem tem Jesus está salvo. Quem confessa a Ele está salvo. Porque Ele é o caminho que nos liga, nos conecta a Deus, que nos leva a Deus. Ele é a ponte. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz, a não ser por mim. Aleluias. Então, a bênção e a maldição. Eis que hoje, no versículo 26, Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, vamos ser inteligentes. Vamos escolher a bênção. Vamos escolher a bênção. A bênção é Deus. A bênção é o paraíso, a cidade santa, Nova Jerusalém. Aleluias. A bênção é a cidade santa, o paraíso. E ela nos conquista quando, está aqui dizendo aqui, a bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor. Quando a gente cumpre os mandamentos do Senhor, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente conquista a bênção. Ou seja, a gente é salvo. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor. Quando a gente não obedece a palavra de Deus, a gente está na maldição. E quando morrer aqui, nessa matéria, a alma ainda é lançada no inferno. Isso é forte. Então, pegue firme com o Senhor Jesus. Faça de tudo para o seu nome estar escrito no livro da vida. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Aleluias. A Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20, no versículo 10. Diz bem assim: o diabo, o sedutor deles, do povo, ele seduz o povo, ele engana o povo, igual ele enganou a Eva. Por isso diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. É o que vai acontecer com Satanás no dia do juízo. Por enquanto ele está aí aprontando, matando, roubando, matando, destruindo. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Diz, ó, de novo. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá vendo? Quem cair no lago de fogo vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ele não tem fim. É eterno. Isso é muito forte. Se o diabo vai sofrer eternamente, quanto mais as pessoas também que foram lançadas lá. É eterna também. Então esse negócio de dizer que é um sofrimento passageiro, isso é mentira. Isso é mentira.
que isso aí vai, o inferno, o lago de fogo vai acabar, o inferno vai acabar, porque o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. O pior é o lago de fogo. Aleluia. Vamos aqui em Mateus. Mateus 25, Mateus capítulo 25, no versículo 41. Diz bem assim: Então o rei dirá também aos que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha aqui, eterno, eterno. Eterno é para sempre. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Tá vendo? Aleluias, louvado seja o Senhor. Então, quando diz aqui, Mateus 25, versículo 41, diz assim, vou de novo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui a gente já vê que Deus ele não criou o lago de fogo para o ser humano. Não. Ele fez para o diabo e os seus anjos. Os anjos caídos. Mas todas as pessoas que não querem saber de Deus, que não estão nem aí para Deus, nem aí para Jesus Cristo, que não querem saber de obedecer a palavra de Deus, que não querem saber da palavra do Senhor, que querem saber só do pecado, do erro, quando morrer também, essas pessoas também vai ser jogado também no lago de fogo. Isso é forte. Aleluias. Isso é forte. A própria palavra de Deus diz aqui, quando a pessoa não quer saber de Deus, ele também vai ser jogado no lago de fogo. Não é só o diabo, não. E ainda diz mais, Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, diz bem assim: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá vendo? Quem naquele grande dia, do dia do juízo, não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai ser jogado no lago de fogo. Então faça de tudo para o seu nome estiver no livro da vida. Aleluias, louvado seja o Senhor. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então faça de tudo para o seu nome estiver no livro da vida. Como fazer para o seu nome estiver no livro da vida? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Agarra as oportunidades agora. Enquanto a vida é esperança. Depois que morre, acabou. A Bíblia diz: ao homem está destinado a viver uma só vez. Como é que é? Morrer uma só vez, perdão. Morrer uma só vez. Vindo depois da morte, o juízo. Isso é forte. Então, isso é forte. Isso é muito forte. Ao homem está ordenado a viver uma só vez, vindo depois disso. Deixa eu ver o versículo aqui. Para não falar o que não está na Bíblia. Vou falar somente o que está na palavra, igualzinho. Eu voltei aqui para dar uma olhada aqui. Vou conferir certinho. É... Tá aqui. Após a morte, né? Que ordenada uma só vez para os homens.
segue o juízo. Isso está em Hebreus 9, 27. Aleluias. Que diz assim, Hebreus 9, 27. Perdão, tá? Mas o certo é: ao homem está ordenado morrer uma só vez. É isso mesmo. Vindo depois da morte o juízo. Então, depois que morreu, segue seu juízo. Depois que morre, segue seu juízo. Da mesma forma, como o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disto, enfrentar o juízo. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Você está aí, você pode tomar uma decisão agora, nesse exato momento, de tomar uma decisão em servir a Deus, em viver a sua vida com Deus, entregar a sua vida para Deus e servir a Ele, adorar e somente a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jacó. O Deus criou o céu, criou a terra, o mar, tudo que neles há. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse Deus que você tem que adorar. É esse Deus que você tem que servir. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, busque a Deus. A palavra de Deus diz que Deus coloca diante de nós a vida e a morte. Deuteronômio 30. Lá em Deuteronômio 11, ele diz que coloca também a bênção e a maldição. A maldição é a maldição eterna, é a morte eterna. É ficar eternamente sem Deus lá no lago de fogo. Porque Jesus é a vida. Sem Jesus, a pessoa está morta. Aleluia. Com o Senhor Jesus, não, a pessoa está vivo. Vivo eternamente. Sem Jesus, ele está vivo. Lá no Lago de Fogo, ele vai ficar vivo. Mas, se a gente parar para pensar, se Jesus é a vida, Jesus é a vida. Então, quem está no Lago de Fogo, ele está morto. Ele está vivo no modo de dizer. Porque lá fica vivo, sim, eternamente. Mas, a comparação que eu quero dizer, porque morto porque está sem Jesus. Jesus é a vida. Mas lá ele vai ficar vivo, uma expressão, mais ou menos uma expressão de vivo, mas sendo queimado eternamente pelos séculos dos séculos. Aleluias. E sem a verdadeira vida, que é Jesus, pois Jesus é a vida. Só tem vida de verdade quem tem Jesus. Esse tem a vida eterna. Tem a vida eterna e a morte eterna. Ou seja, vai ficar vivo sim nesses dois lugares. Vai ficar vivo no... Eu sei que você está me entendendo. Vai ficar vivo lá no paraíso, na cidade santa, com Deus e o Senhor Jesus e os salvos, e os anjos. Vai ficar vivo lá, desfrutando do bom e do melhor, com Deus ali. E vai ficar vivo também no lago de fogo, com o diabo e os seus demônios, e todas as pessoas que não quiseram saber de Deus. Só que lá vai ficar sendo queimado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aleluias.
Isso é forte. Lá no lago de fogo, a pessoa vai ficar sendo queimada de dia e de noite pelos séculos, luz dos séculos. Não tem fim, não tem descanso. Então pegue firme com Deus agora. Busque ao Senhor agora. Porque depois que morrer, acabou. Ou você morre salvo, ou morre condenado. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele diz também: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Quem crê em Jesus, for batizado, ele é salvo, ele está salvo. Quem não crê, ele está condenado. Isso é forte. Então, aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Entregue a sua vida para Deus de fato e de verdade. Vivam a vida de comunhão com Deus. Ande com Deus. Amém? Não com esse Deus desse século. O Deus desse século aqui é o diabo. A Bíblia diz: porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que eles não vejam a verdade. O Deus desse século aqui é Satanás. Estou falando do Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão. Sirva a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sirva a Deus. Obedeça a palavra de Deus, a Bíblia sagrada. Obedeça a Bíblia sagrada. Amém? Quem vai ganhar é você. Quem vai ganhar é eu. Nós é que vamos ganhar com isso se nós obedecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Então, conselho de um irmão: obedeça a palavra de Deus. Leia a Bíblia todo dia, leia, leia, leia. Quanto mais você lê, quanto mais você se alimenta, porque a Bíblia é um alimento espiritual. Cada vez que você lê a Bíblia, que você ora de madrugada, você tá se alimentando, espiritualmente falando, aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu creio que você entendeu. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Então, você que ainda não é evangélico ainda, você que ainda não aceitou Jesus, vá a uma igreja mais próxima de sua casa, uma igreja que realmente fala da palavra de Deus, do evangelho, que prega a Bíblia Sagrada, que fala da palavra de Deus do jeito que ela é. Vá a uma igreja mais próxima de sua casa. Se batize nas águas. Aceite ao Senhor Jesus, se batize nas águas. E obedeça a palavra de Deus. Vivam a comunhão com Deus. Amém? E você que está afastado, volte. Volte e pegue firme com Deus. Peça perdão pelos seus erros, pelo que você fez. Peça perdão e continue firme nos caminhos do Senhor. Amém? Aleluias. Louvado seja o Senhor. Graça e paz. Pegue firme com Deus em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um que viu essa mensagem e que vai ver essa mensagem. Eu abençoo no nome de Jesus Cristo. Sejam todos abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu abençoo cada pessoa que viu e que vai ver essa mensagem. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Graça e paz a todos.